Já se perguntou por que algo tão pequeno quanto um punhado de nozes pode ser a razão pela qual você acorda 2 ou 3 vezes todas as noites? Parece simples, mas para muitos idosos no Brasil, este hábito silencioso perturba sutilmente o seu sono. Você vai para a cama após um longo dia, esperando descansar, mas sua bexiga tem outros planos. A noite se transforma em uma série de interrupções. Seu sono é fragmentado, seu corpo se sente cansado e as manhãs deixam de ser revigorantes. Mas eis a parte esperançosa. Algumas nozes podem acalmar a bexiga, enquanto outras a estimulam silenciosamente. No vídeo de hoje, exploraremos cuidadosamente 5 nozes que promovem o sono profundo e 5 que você deve evitar após o pôr do sol. São pequenas mudanças, mas podem trazer grande alívio. Antes de começarmos, adoraria saber de onde você está assistindo a este vídeo e que horas são agora. Por favor, compartilhe nos comentários abaixo. Mesmo um pequeno momento do seu dia é profundamente valorizado aqui. E se você achar isso útil, por favor, não se esqueça de se inscrever para não perder a próxima dica gentil, feita especialmente para você. Entendendo a micção noturna e as nozes. À medida que envelhecemos, muitos de nós começam a notar uma mudança sutil em nosso sono. Você se deita à noite esperando um descanso tranquilo. Mas por volta da 1h da manhã, surge a vontade de urinar, e novamente às 3h, e talvez mais uma vez, pouco antes do amanhecer. Não é apenas uma questão de envelhecimento, é seu corpo pedindo compreensão. Após os 60 anos, os rins começam a trabalhar em um ritmo ligeiramente mais lento e delicado. Eles ainda cumprem sua função, mas o equilíbrio de líquidos no corpo muda, especialmente à noite. Um hormônio chamado vasopressina, que ajuda a reter água no corpo durante o sono, começa a diminuir com a idade. Isso significa que mais urina é produzida à noite, exatamente quando seu corpo precisa de descanso profundo. Ao mesmo tempo, os nervos ao redor da bexiga tornam-se mais sensíveis do que antes. Mesmo quando há apenas uma pequena quantidade de urina, a bexiga envia um sinal ao seu cérebro dizendo: acorde. Em sua juventude, a bexiga esperava pacientemente. Agora, ela reage rapidamente, mesmo a pequenas pressões. Certos alimentos, especialmente nozes oleosas ou salgadas, e aqueles que atuam como diuréticos naturais, podem agravar silenciosamente este problema. Eles podem parecer inofensivos, mas consumidos tarde da noite, irritam suavemente a bexiga ou estimulam os rins excessivamente. É por isso que escolher o que você come e quando você come se torna tão importante após os 60 anos. Não se trata de evitar alimentos, mas de compreender o novo ritmo do seu corpo e honrá-lo com hábitos suaves. 5 nozes que ajudam a prevenir a micção noturna. 1. Amêndoas. Um suave relaxante para sua bexiga. As amêndoas sempre tiveram um lugar especial nas casas brasileiras, especialmente para os idosos que buscam força e calma no corpo. Elas são ricas em magnésio e vitamina E, nutrientes conhecidos por ajudar a relaxar os músculos que envolvem a bexiga. À medida que envelhecemos, esses músculos tornam-se mais reativos, e as amêndoas ajudam suavemente a mantê-los calmos, mesmo quando a bexiga não está totalmente cheia. Isso significa menos falsos alarmes da bexiga durante a noite e um sono mais profundo e tranquilo. As amêndoas também ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue, o que pode reduzir as despertadas inquietas causadas por flutuações de energia à noite. Se você é alguém com diabetes ou condições pré-diabéticas, isso é especialmente útil para manter seu corpo estável durante o sono. A melhor maneira de comer amêndoas é deixar de 5 a 7 amêndoas de molho durante a noite. Descasque-as e coma-as por volta das 17 horas. Evite amêndoas frias diretamente da geladeira, pois alimentos frios podem perturbar a digestão em corpos mais velhos. 2. Castanhas de caju. O lanche mais leve para o sono, mais profundo. Castanhas de caju
são um dos lanches noturnos mais amigáveis à bexiga para idosos em todo o Brasil. Elas são baixas em óleo e sal e não atuam como diuréticos, o que significa que não forçarão seus rins a trabalhar excessivamente durante a noite. A castanha de caju também é suave para a digestão, o que ajuda a reduzir a pressão na parte inferior do abdômen e na bexiga enquanto você dorme. Ela contém cálcio e proteína vegetal, ambos essenciais para manter a força e ciclos de sono estáveis após os 60 anos. Muitos idosos no interior de Minas Gerais, no norte do Paraná e no litoral da Bahia torram levemente a castanha de caju na manteiga clarificada, ghee, com uma pitada de cominho para um lanche às 18 horas. Este prato simples mantém seu estômago leve e sua mente calma à medida que a noite se aproxima. Você pode desfrutar de uma pequena tigela de castanha de caju, pura ou levemente temperada, mas sempre antes das 19 horas. 3. Pistaches. Relaxando suavemente o trato urinário. Naturalmente coloridos e alegres, os pistaches são ricos em potássio, o que ajuda a relaxar os músculos lisos do trato urinário. Esse pequeno relaxamento tem um grande benefício. Ele impede que sua bexiga envie sinais falsos de urgência durante a noite. Além disso, os pistaches oferecem suporte anti-inflamatório natural, especialmente útil se você tiver irritação leve no revestimento da bexiga. No entanto, os pistaches devem ser consumidos com moderação. Uma grande quantidade pode causar inchaço ou consumo extra de gordura, o que perturba o sono. A quantidade recomendada é um punhado pequeno, ou cerca de 28 gramas consumidos entre 16h30 e 17h. Certifique-se de escolher pistaches sem sal. Evite versões com especiarias ou torradas vendidas em pacotes, pois contém muito sódio. 4. Sementes de linhaça, para equilíbrio hormonal e descanso profundo. As sementes de linhaça são pequenas sementes marrons com efeitos surpreendentemente poderosos, especialmente para adultos mais velhos que lutam contra a inflamação ou sono ruim. Elas são uma das melhores fontes de ácidos graxos ômega 3, que reduzem suavemente a inflamação na bexiga e nas articulações. As sementes de linhaça também apoiam a produção natural de melatonina pelo corpo, o hormônio responsável por um sono tranquilo e ininterrupto. Embora as sementes de linhaça tenham um leve efeito diurético, elas realmente ajudam a regular o ritmo da bexiga quando tomadas no início da noite. A maneira ideal de consumir sementes de linhaça é torrar uma colher de chá e, em seguida, misturá-la em um copo de leite morno ou polvilhá-la sobre um mingau de aveia. Isso deve ser tomado por volta das 17h30 às 18 horas, dando ao seu corpo tempo para absorver os nutrientes e relaxar na hora de dormir. 5. Sementes de gergelim, aquecendo o corpo, acalmando a bexiga. As sementes de gergelim têm sido parte das dietas tradicionais brasileiras de inverno por gerações, especialmente entre mulheres na pós-menopausa. De acordo com o Ayurveda, o gergelim é um alimento que aquece, equilibra a energia vata e ajuda o corpo a permanecer aterrado e calmo. Essas pequenas sementes são ricas em gorduras saudáveis, cálcio e ligninas vegetais, que apoiam o equilíbrio hormonal e o conforto da bexiga. O gergelim é especialmente útil para mulheres que experimentam micção frequente após a menopausa, pois acalma tanto a digestão quanto a parede da bexiga. Você pode consumir sementes de gergelim como um pequeno doce de gergelim após o jantar ou misturar meia colher de chá de pasta de gergelim em leite morno por volta das 19h30. Evite combinar gergelim com alimentos pesados ou doces à noite. Funciona melhor sozinho ou com refeições leves. Cada uma dessas nozes e sementes tem uma maneira única de apoiar seu corpo envelhecendo, não através de medicamentos fortes, mas através de hábitos diários suaves.
Ao escolher a noz certa na hora certa, você ajuda a sua bexiga a permanecer calma, seu sono a se tornar mais profundo e suas manhãs a se tornarem mais leves. E mais importante, você se lembra de que, mesmo nesta fase da vida, seu corpo ainda escuta, cura e responde com amor se você cuidar dele com consciência. 5 nozes que você deve evitar. 1. Amendoins. Um hábito comum que pode estar causando silenciosamente interrupções noturnas. Amendoins são amados por muitos no Brasil, especialmente durante as noites de inverno, com uma xícara de chá ou um simples encontro familiar. Eles são acessíveis, são um alimento saciante e muitas vezes são torrados com sal ou especiarias que os tornam ainda mais tentadores. Mas após os 60 anos, a tolerância do nosso corpo muda, mesmo em relação a alimentos que outrora pareciam inofensivos. Os amendoins são naturalmente ricos em óleo e sódio, o que pode torná-los pesados de digerir e aumentar o calor interno. Para os idosos, essa pesadez leva ao inchaço, e o sal aumenta a sede, especialmente após o pôr do sol. Isso significa que você pode acordar 1, 2 ou até 3 vezes durante a noite apenas para beber água e usar o banheiro. Em vez de amendoins, tente trocar por uma pequena tigela de castanha de caju levemente torrada com ghee e cominho. Ela proporciona a mesma crocância e calor, mas sem a pressão na bexiga ou nos rins durante a noite. 2. Castanha do Pará. O calor oculto que pode perturbar seu sono tranquilo. As castanhas do Pará são cremosas e saborosas, muitas vezes usadas em doces ou receitas especiais. Mas por trás de sua textura macia, existe algo importante que muitos idosos desconhecem. As castanhas do Pará são ricas em oxalato, um composto natural que pode irritar a bexiga e até mesmo promover a formação de cálculos renais com o tempo. Para idosos com digestão mais lenta ou problemas renais leves, castanha do Pará, consumida tarde da noite, pode silenciosamente aumentar a sensibilidade da bexiga. As castanhas do Pará também são consideradas alimentos quentes. Elas aumentam o Pitta Dosha, de acordo com o Ayurveda, o que pode perturbar o sono. Se você se sente com calor à noite ou acorda suando, castanha do Pará pode ser uma das causas silenciosas. Se você gosta de algo macio e rico à noite, experimente uma pequena fatia de mamão maduro em vez disso. Ele acalma a digestão, refresca o corpo e não perturba sua bexiga durante o sono. 3. Nozes, Juglans regia. Saudável. Pela manhã, mas não antes de dormir, as nozes são frequentemente elogiadas como alimento para o cérebro e com razão. Elas contêm melatonina, um hormônio que promove o sono, mas também têm compostos que estimulam levemente a bexiga. Para idosos com bexigas sensíveis ou com o hábito de acordar com frequência, essa estimulação pode se tornar uma perturbação silenciosa. Ao contrário das amêndoas ou pistaches, as nozes tendem a produzir gases em alguns idosos, especialmente quando a digestão diminui após o pôr do sol. Esse gás se acumula no abdômen, criando uma pressão leve na bexiga, mesmo que haja pouca urina presente. Você pode sentir a vontade de urinar, mesmo que sua bexiga esteja apenas meio cheia. Se você adora comer nozes, as horas da manhã são as melhores, quando a digestão é mais forte e seu corpo está mais ativo. Para a noite, substitua-as por amêndoas de molho, que são mais frias, mais suaves e mais adequadas para a paz noturna. 4. Sementes de chia. As pequenas sementes que incham silenciosamente, as sementes de chia tornaram-se muito populares nos últimos anos, mesmo entre adultos mais velhos no Brasil, por seu teor de fibra e ômega 3. Mas muitos idosos não percebem que as sementes de chia absorvem grandes quantidades de água e se expandem no estômago como uma esponja. Se consumidas após as 16 horas, elas podem inchar e pressionar contra a bexiga, mesmo que você não beba muita água.
Para idosos que já se sentem inchados ou experimentam micção frequente, essa pressão pode criar uma falsa vontade de usar o banheiro. Além disso, seu alto teor de fibra pode às vezes levar a gases e cólicas, especialmente quando a digestão diminui à noite. Não é que as sementes de chia sejam ruins, elas são saudáveis, mas a hora importa. Se você deseja os benefícios das sementes, opte por sementes de gergelim levemente torradas antes do jantar. Elas aquecem o corpo, apoiam a bexiga e não criam volume no estômago tarde da noite. 5. Misturas de nozes salgadas. Uma mistura saborosa, que pode deixá-lo com sede às 2 da manhã. As misturas de nozes salgadas pré-embaladas tornaram-se um lanche rápido para muitos idosos brasileiros, especialmente com TV, livros ou conversas noturnas. Mas a combinação de sal, óleo, especiarias e proteína pesada não é ideal quando seu corpo está tentando relaxar. As nozes salgadas aumentam a sede, levando a uma maior ingestão de líquidos e forçando os rins a permanecer ativos quando deveriam estar descansando. À noite, seu corpo naturalmente produz um hormônio chamado vasopressina, que ajuda a reduzir a produção de urina. Muito sal pode interferir com esse hormônio, fazendo você produzir mais urina durante a noite. Como resultado, seu sono é interrompido e sua bexiga permanece alerta, mesmo quando sua mente quer descansar. Em vez de misturas de nozes salgadas, escolha amêndoas ou castanhas de caju antes das 18 horas e evite qualquer coisa muito salgada após o pôr do sol. E se você precisar beliscar tarde da noite, um copo de leite morno com uma pitada de açafrão pode ajudar a relaxar o corpo mais do que qualquer mistura crocante. Assim como ajustamos nossas roupas com as estações, também devemos ajustar nossa alimentação com a idade e a hora do dia. Essas 5 nozes podem parecer saudáveis, mas quando consumidas tarde da noite, elas silenciosamente causam desconforto, perturbam o sono e colocam pressão sobre seus rins e bexiga. Simplesmente mudando o que e quando você come seu lanche da noite, você pode perceber que suas noites se tornam mais tranquilas, seu corpo mais calmo e suas manhãs mais leves, como costumavam ser em sua juventude. Hábitos essenciais para um sono tranquilo. Para os idosos no Brasil, a noite não é apenas um momento para descansar o corpo, é também um momento para honrá-lo gentilmente. Você pode ter passado o dia regando o jardim, ajudando os netos com a lição de casa, ou sentado calmamente com seu jornal e chá. E à medida que o sol começa a se pôr, seu corpo se prepara silenciosamente para o descanso. É quando até mesmo as menores escolhas, como o que você come e quando você come, começam a importar mais do que nunca. Quando se trata de comer nozes após os 60 anos, a hora é tão importante quanto a quantidade. Médicos e especialistas em Ayurveda concordam que a hora ideal para consumir nozes é antes das 18 horas ou 19 horas. Nunca muito perto da hora de dormir. Por quê? Porque após o pôr do sol, a digestão do corpo diminui e os rins começam a entrar em modo de descanso. Se você come alimentos pesados ou gordurosos muito tarde, eles podem estimular a bexiga, aumentar a produção de urina ou perturbar seu sono sem que você perceba. Você também deve evitar combinar nozes com frutas aquosas, como melancia ou frutas cítricas, especialmente à noite. Quando as nozes são misturadas com alimentos ricos em água, elas se expandem dentro do estômago e podem aumentar a pressão na bexiga. Isso pode criar desconforto desnecessário e uma falsa vontade de urinar durante a noite. Outra regra simples a seguir: nunca coma nozes com o estômago vazio e não exceda um punhado por dia. Uma porção segura é de cerca de 25 a 30 gramas, aproximadamente o tamanho de seu punho fechado. Se você gosta de variedade, experimente um punhado de amêndoas de molho com algumas castanhas de caju torradas como lanche da tarde.
Essa combinação é leve, rica em gorduras boas e calmante para o corpo, ideal entre 16h30 e 18 horas. E após um jantar leve, talvez um pequeno doce de gergelim, não muito doce, possa aquecer o corpo e acalmar a bexiga antes de dormir. Lembre-se, nesta fase da vida, não se trata de comer menos. É sobre comer com sabedoria, com ritmo e com respeito pela sabedoria silenciosa do seu corpo envelhecido. À medida que os anos passam, nosso corpo começa a sussurrar em vez de gritar. E um desses sussurros silenciosos vem à noite, quando você está deitado na cama, o ventilador zumbindo acima e ainda assim seu sono é interrompido novamente. A vontade de urinar pode vir 1, 2 ou até 3 vezes antes do nascer do sol. E embora muitos digam que é apenas a idade, a verdade é que algumas pequenas mudanças no estilo de vida podem fazer uma bela diferença. O primeiro e mais poderoso hábito é jantar cedo, de preferência antes das 19 horas. Em muitas casas brasileiras, as famílias se reúnem tarde devido ao trabalho, à televisão, aos seriados ou à oração noturna. Mas após os 60 anos, sua digestão diminui, e comer muito tarde coloca pressão na bexiga enquanto seu corpo tenta descansar. Além disso, evite alimentos aquosos como pepino, tomate cru ou sopas finas após as 18 horas. Eles são saudáveis durante o dia, mas à noite podem aumentar a produção de urina e perturbar seu sono. A segunda dica é uma que muitos idosos muitas vezes ignoram. Evite chá, leite ou qualquer líquido após as 20 horas. Embora um copo de leite morno possa parecer reconfortante, ele adiciona líquido ao seu sistema pouco antes da hora de dormir. Isso dá aos seus rins mais trabalho para processar e à sua bexiga mais razões para acordá-lo. Se sua garganta estiver seca, tome apenas alguns goles, o suficiente para engolir qualquer medicamento, mas não uma xícara cheia. Outra armadilha silenciosa é o hábito de ir ao banheiro por precaução antes de dormir. Parece sábio, mas na verdade treina sua bexiga a esvaziar muito cedo, mesmo quando não está cheia. Com o tempo, seu corpo aprende a acordar para quantidades muito pequenas de urina, causando interrupções de sono mais frequentes. Portanto, em vez disso, ouça sua vontade real, não o hábito. E se você se sentir inseguro, distraia-se com uma breve oração, uma canção suave ou algumas páginas de um livro regional. Agora vamos falar sobre sua postura para dormir. Algo raramente discutido, mas profundamente importante. Tente dormir sobre o lado esquerdo, pois essa posição reduz a pressão sobre a bexiga e melhora a digestão. Use um travesseiro baixo e macio para manter seu pescoço alinhado e coloque uma almofada fina entre os joelhos se você tiver dor nas costas. Use também roupas de dormir de algodão leves. Evite poliéster ou tecidos pesados que prendem o calor. Um quarto fresco e arejado ajuda a regular hormônios como a vasopressina, o que reduz a micção noturna. Essas não são grandes mudanças. São pequenos atos de cuidado feitos não apenas para conforto, mas para dignidade. Porque acordar repetidamente à noite não apenas interrompe seu sono, mas também quebra lentamente sua confiança. E você merece algo melhor. Você merece descansar profundamente, acordar sorrindo e se sentir firme em seu corpo mais uma vez. Que esta noite seja a noite em que você tenta apenas uma dessas pequenas mudanças. Talvez comece com um jantar mais cedo ou uma xícara de chá a menos, e você pode descobrir que seu sono se torna mais suave, suas manhãs mais claras e seu coração um pouco mais leve. Então hoje percorremos gentilmente algo que pode parecer pequeno, apenas alguns tipos de nozes e alguns hábitos noturnos. Mas como você agora sabe, essas escolhas simples podem fazer uma grande diferença na paz do seu sono, no quanto você se sente descansado e na leveza de suas manhãs. Às vezes, a boa saúde não se trata de grandes medicamentos ou regras rígidas.
É sobre compreender as necessidades silenciosas do seu corpo envelhecido e responder com amor. Se algo neste vídeo tocou seu coração ou o fez pensar em sua própria jornada, eu realmente adoraria ouvir de você. Por favor, compartilhe seus pensamentos ou simplesmente escreva a palavra esperança nos comentários, porque esperança é algo lindo. Ela nos lembra que a mudança é sempre possível, independentemente da idade. E se você achou este vídeo útil, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, pressione o ícone do sino e compartilhe-o com um amigo ou ente querido que também possa precisar deste conforto. Sua pequena ação pode trazer alívio a alguém que também está lutando silenciosamente. Até nos encontrarmos novamente, desejo a você noites tão calmas como a brisa em seu pátio e manhãs tão frescas como o primeiro gole de chá pela sua janela. Cuide-se e que a paz o encontre suavemente esta noite e todas as noites que virão.